Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Conforme eu falei anteriormente, a gente está aqui acompanhando o sorteio das oitavas da Copa do Brasil, né? Estou aqui acompanhando o site da CBF diretamente aqui do computador, no notebook, são exatamente 11h09. Eles explicaram inicialmente como é que vai ser a dinâmica. E não vai ter pote separado, pote um e pote 2. Todos os clubes estão em um pote só. E agora vai começar o sorteio. Vamos lá? Só lembrando que os times são o Atlético Paranaense por ordem alfabética, o Atlético Mineiro. Bom, eles tiraram aqui, mas vamos lá, vamos acompanhar. Os times vocês já sabem quais são, né? Mas vamos lá. Minha expectativa é que o Vitória pegue o Atlético Mineiro. Minha sugestão foi essa, meu palpite foi essa. Então vamos lá, estão sorteando agora o primeiro time. O primeiro time sorteado foi o Fluminense. Fluminense do Rio de Janeiro, time carioca. Fluminense. Agora vamos sortear quem vai ser o adversário do Fluminense. Vamos lá, uma expectativa. Foi tirada a bolinha. Vamos verificar quem foi o time sorteado. Vasco da Gama. Então, primeiro clássico carioca aí, Fluminense e Vasco da Gama. Clássico carioca. Aí o time do Zubeldia com o time do Renato Gaúcho, né? Que eu não sei se até lá vai ser Renato Gaúcho, lá em agosto. Vamos para o segundo sorteio. Pronto, pegou a primeira bola. O clube sorteado foi o Corinthians. Corinthians é atual campeão do campeonato da Copa do Brasil, né? Então o Corinthians ano passado foi campeão da Copa do Brasil. Vamos ver quem o Corinthians vai enfrentar? Vamos lá, tá sorteando. Eu espero que não seja o Vitória. Vamos lá. Estou aqui direto do site da CBF. A bolinha já foi aberta. E o time é o Internacional. Internacional, time que o Vitória ganhou no último final de semana por 2-0 aqui no Barradão. Então, Corinthians e Inter. Belo confronto. Belo confronto. E o Corinthians e Inter já tem uma rixa, né, daquele campeonato brasileiro, que teve uma falha do juiz, e aí o Corinthians tem uma rixa já com o Internacional. Vamos lá, terceiro sorteio é o Grêmio. Mais um time gaúcho aí, Grêmio do Rio Grande do Sul. Esse é o confronto 3. E agora vamos verificar quem o Grêmio vai enfrentar. Aqui ao vivo, são exatamente 11h13, acompanhando o sorteio da Copa do Brasil para a próxima fase, oitava fase, ou oitavas de final, que é a sexta fase. Mirassol. O Grêmio pegou o Mirassol. Eu acho que é um confronto peculiar, né? Grêmio e Mirassol não tem tradição. Tudo bem que o Mirassol é um time mais novo, mas Grêmio e Mirassol acho que se enfrentaram pouquíssimas vezes. Vamos lá. Próxima bola sorteada. Será que vai ser o Vitória? Estou ansioso. Vitória. Acertei agora. Vitória. O confronto. Vamos ver se eu vou acertar. Meu palpite é que o Vitória iria pegar o Atlético Mineiro. Vamos verificar se confirma essa minha previsão. O coração aqui está ansioso.
Vamos lá, a bola foi pega, abriu. Vitória vai enfrentar Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. O Vitória já enfrentou o Atlético, né, esse ano, lá na Arena do Atlético. Perdeu por 3-1, mas ficou claro lá, e sem clubismo, que teve uma falha, aquele pênalti contra o Vitória para mim não ocorreu, e depois uma expulsão do zagueiro em cima do jogador do Vitória, do René, que para mim era para ter uma expulsão. Mas enfim, foi 3-1 e o Vitória perdeu e agora vai enfrentar o Atlético Paranaense. Errei os Atléticos, né? Achei que era Atlético Mineiro, mas acabou sendo o Atlético Paranaense. Então, Vitória e Atlético Paranaense. Vamos acompanhar aqui os próximos confrontos e depois a gente vai definir a ordem do jogo. Se o primeiro vai ser na Bahia ou vai ser no Paraná. Pronto, o próximo confronto, Atlético Mineiro, Juventude e Atlético Mineiro, confronto 5. Então, Juventude do Rio Grande do Sul contra o Atlético Mineiro. Quase acerto, né? Quase. Eu preferi o Atlético Mineiro do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time bem forte, o Viveiros está vivendo um grande momento, mas eu acredito no Vitória. A gente também tem René, tem Zé Vitor, tem Kaiser, tem Lucas Arcanjo, tem a nossa defesa que está bem sólida, tem Kaká. Então vai ser um confronto interessante. Próximo sorteio, já foi sorteado um time, nesse instante eu confirmo com vocês. Vamos lá, estamos ansiosos. Confronto, vai pegar a próxima bolinha. Vamos lá, quem vai ser o rival do time que já foi sorteado? Vamos lá. Confronto 6. Santos de São Paulo, é claro, e o Remo do Pará. Santos e Remo, confronto 6. Faltam agora apenas 2 confrontos para a gente confirmar todas as disputas nessas oitavas de final do campeonato da Copa do Brasil. Vamos lá. Chapecoense foi sorteado agora. A Chapé de Santa Catarina. Vamos verificar o clube que vai enfrentar a Chapecoense. Vamos lá, sorteando. Vai pegar agora a bolinha. Apenas 3 bolinhas no pote. Foi pega a bolinha. Vamos verificar quem a Chapecoense vai enfrentar nessas oitavas de final. Cruzeiro, Chapecoense e Cruzeiro. Eu acredito aí que o favoritismo seja do Cruzeiro, né? Então, essa aí é uma disputa que eu colocaria o Cruzeiro como pleno favorito. E agora, as 2 bolas que sobraram, que vai ser vai ser aberta aqui as bolinhas, né? Vão ser retiradas do pote, mas só sobrou o Fortaleza e o Palmeiras. Então, a gente só vai ratificar se são esses os 2 clubes. Palmeiras, confirmado Palmeiras, não tinha como ser outro time, né? E depois o Fortaleza. Se tiver algum erro, vai ter que repetir tudo, porque teve alguma falha no sorteio, nas bolinhas. E por último, o Fortaleza. Então, pessoal, confirmado as oitavas de final: Fluminense e Vasco, Corinthians e Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras e Fortaleza. Confronto carioca, né, um clássico carioca, um clássico aí, Corinthians Internacional, um time de São Paulo com o time do Sul. O Grêmio, também um confronto entre São Paulo e Rio Grande do Sul. O Grêmio pega o Mirassol. Palmeiras pega o Fortaleza. Então aí um confronto aí de São Paulo contra um time do Nordeste.
E agora a gente vai dar um tempinho aqui e voltaremos na estante com o sorteio dos mandos de campo. E só completando, né, o Cruzeiro pegando a Chapecoense, então time do Rio Grande do Sul pegando um time de Santa Catarina, o time da Bahia, o Vitória, pegando um time do Paraná. Então, ansiosos aqui, vamos agora aguardar a questão do mando de campo. Pessoal, estamos aqui no aguardo ainda da CBF, do retorno da CBF para definir os mandos de campo, mas só completando, né, aquela análise que eu estava falando. O Vitória e o Atlético, um time do Nordeste pegando o time do Paraná, Juventude e Atlético Mineiro, então um time do Rio Grande do Sul pegando um time de Minas Gerais, um time mineiro, Santos e Remo, esse aqui é um confronto interessante. O Santos, não sei se ele vai ter Neymar ou não, lá em agosto, depois da Copa, enfrentando o Remo. O Remo que eu considero um bom time, apesar de não estar numa boa posição no Campeonato Brasileiro, mas eu considero um time bem armado por Léo Condé e com bons valores. Não deu liga ainda, mas eu considero o Remo um time bem organizado. Então, o time de São Paulo com o time do Pará, Chapecoense e Cruzeiro, que eu já tinha falado, e Palmeiras e Fortaleza. Estamos aqui no aguardo, não voltou ainda. Estou direto no site da CBF acompanhando e vamos aguardar aqui apenas os confrontos, né? A ordem dos confrontos, onde vai ser a primeira partida e onde vai ser a segunda e confirmar as datas desses jogos, que será logo após a Copa do Mundo. Aqui ainda no aguardo. Só confirmando os prêmios, né? Nessa quinta fase, cada clube ganhou 2 milhões de reais. A oitava de final, que é essa que a gente vai ter agora, cada clube vai ganhar 3 milhões de reais. As quartas de final, o clube passando, né, para as quartas de final, vai ganhar 4 milhões cada clube. Semifinal, 9 milhões. E a grande final, o vice-campeão vai ganhar 34 milhões de reais e o campeão 78 milhões de reais. É o campeonato que dá a maior premiação aos clubes e tem um valor menor do que o Campeonato Brasileiro, né? Mas é um título bastante significativo, o segundo título nacional em importância depois do Campeonato Brasileiro, e dá uma premiação para o campeão de 78 milhões. Imagine aí, é uma premiação muito boa. Vamos aguardar aqui, o site da CBF ainda não voltou, está no intervalo. No instante a gente vai informar aqui as ordens dos confrontos. Minutinho só. Bom, pessoal, voltamos aqui. Agora a gente vai definir os mandos de campo. Vamos lá? Vai ver o sorteio agora. Ansioso. Vamos lá, direto aqui da página da CBF. Eles estão explicando, né? Quando tiverem dois clubes na mesma cidade, o jogo não pode acontecer no mesmo dia, devido à questão de segurança. No sorteio vai ser utilizado um único pote. Então, vão ter números pares e ímpares. Se o número for ímpar, o clube que está à direita aqui da tabela que foi montada vai jogar o primeiro jogo dentro de casa. Mas isso não importa muito para a gente aqui, não. O que importa é a gente saber lá na hora do sorteio. Vamos lá? Vai começar. Vamos lá para os confrontos. Ele está explicando que a ordem que está aqui na tabela não vai seguir devido a essa questão que eu falei há pouco da definição aí dos times que vão jogar, que são do mesmo estado, né?
Pronto, então é o que eles estão explicando aqui. Vamos lá. Está explicando aqui o agrupamento. Bom, vamos lá. Agora vai acontecer o sorteio. Foi escolhido os primeiros confrontos, né, em virtude daquilo que eu falei, do mando de campo. Então a gente tem o Grêmio e o Inter, os dois do Rio Grande do Sul, e a gente tem também o Corinthians e o Palmeiras. Então vamos verificar. Primeiro sorteio, número par. Mirassol e Palmeiras. Mirassol e Palmeiras. Primeiro jogo acontecendo. Mirassol e Palmeiras. Vamos lá. Essa Mirassol e Palmeiras foi a questão da definição, porque os dois são times de São Paulo, né? Agora quem que vai escolher o mando de campo? Então, o Corinthians, o Internacional vai ser sorteado ainda, Grêmio e Mirassol, o primeiro jogo vai ser no Rio Grande do Sul, Fortaleza e Palmeiras, primeiro jogo em Fortaleza, Juventude e Atlético, primeiro jogo em Caxias do Sul. No final a gente faz um resumo de como é que ficou a questão do mando de campo final de cada clube. No Fluminense e Vasco, o Vasco começa como mandante, ou seja, a maioria da torcida vai estar presente no primeiro jogo, e o segundo jogo, o mandante é o Fluminense. Como os dois são do Rio de Janeiro, só vai mudar mesmo a proporção da torcida. Vamos lá, próximo sorteio, próximo duelo. A bolinha foi já sorteada. 6. Atlético Paranaense vai jogar em casa e o segundo jogo é no Barradão. Então foi o que eu já previa. Só mudou mesmo o Atlético, que eu previa no Atlético Mineiro, mas foi o Atlético Paranaense. Mas aí o primeiro jogo da decisão das oitavas entre Vitória e Atlético Paranaense vai ser o primeiro jogo no Paraná e o segundo jogo aqui na Bahia, no Barradão. E agora, o Santos, o primeiro jogo vai ser em São Paulo e o segundo no Pará. Vamos lá. Pronto, tudo definido. A definição ficou assim. Vamos lá. Vasco e Fluminense, Inter e Corinthians, Mirassol e Grêmio, Chapecoense e Cruzeiro. Vamos lá, a gente na estante vai aí confirmar de forma definitiva os confrontos. Então, Vasco e Fluminense, sempre o primeiro time é o mandante do primeiro jogo. Vasco e Fluminense, Inter e Corinthians, Mirassol e Grêmio, Atlético e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras e Fortaleza. Então, desses confrontos que eu falei, sempre o primeiro time vai ser o mandante do jogo de ida. Então, do Vitória, definição no Barradão. A gente conseguiu um bom resultado lá, ao menos um empate, lá
na Arena do Atlético e na volta a gente conseguir decidir aqui. Ok? Então é isso aí. E as datas, vou confirmar para vocês, talvez não nesse vídeo, mas em um próximo vídeo, os jogos vão ser logo após a Copa do Mundo. É isso aí, pessoal. Então, fechou. Vitória vai pegar o Atlético Paranaense. Só errei o estado, mas é o Atlético. Primeiro jogo fora e o segundo jogo no Barradão, como eu já previa. Boa sorte para o nosso time. É um confronto dificílimo. Eu acho que o sorteio não foi muito bom para o Vitória. Poderia ser melhor. A gente podia pegar um adversário que não fosse tão difícil como o Atlético. Eu acho que está em aberto. Dificílimo o duelo. Mas vamos torcer para que a gente passe. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado aí pela atenção.